Oi, Crochet Lovers! Hoje eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer esse cropped aqui muito simples e fácil de fazer. Inclusive, esse cropped de inspiração foi enviado por uma das minhas alunas, tá? Lá no grupo das alunas. E essa imagem, ela foi feita por IA, né? Então, o nosso cropped não vai ser exatamente igual, né? Até porque uma imagem de IA é muito diferente da realidade. Então, eu vou fazer algumas modificações ali, tá? Não vai ser exatamente igual esse modelo, mas vai ser bem parecido, tá? E para fazer esse cropped, eu vou mesclar ele com vários tipos de linha. Ó. Aqui eu tenho a Bella, essa aqui é a Amigurumi, essa daqui é a linha Charme. Então, vou mesclar aqui, ó, com vários tipos de linha, tá bom? São várias sobras de linhas que eu tenho aqui, ó, que eu vou misturar tudo, tá? Então, você pode usar aí vários tipos de linha, tá? Para poder fazer esse cropped. Você só tem que ver se o text das linhas são exatamente igual ou bem próximos, tá? Porque se tiver uma diferença muito grande no text, né, o seu trabalho não vai ficar legal, tá bom? Então, como essas linhas aqui, ó, são de outras marcas, né, várias marcas diferentes, porém, ela tem o mesmo text, né? Então, eu posso usar a mesma numeração de agulha, né, para fazer com essas linhas aqui, tá? Então, por isso que eu vou misturar, porque elas são com um text bem parecido, bem próximo, ou então igual, tá bom? E você pode usar a sua imaginação, né, fazer em vários tipos de cores, tá? Ou só uma cor, né, vai aí da sua preferência, tá bom? E eu já vou pedindo, né, para você se inscrever no canal, se você não é inscrito, ative os sininhos para quando tiver vídeo novo, né, o YouTube notificar você que chegou o vídeo novo no meu canal. E já deixa seu like também, né, para ajudar aqui no crescimento do canal, tá bom? Então, sem mais delongas, né, vamos pro vídeo que esse tutorial tá perfeitamente maravilhoso. E eu vou começar a minha base com a cor amarela, tá? E esse aqui é um fio charme, tá bom? E sobre as medidas, para fazer esse modelo de cropped, você vai precisar da medida ali da circunferência do busto, tá? Vai medir também a circunferência ali do braço, aonde vai ficar a manga do nosso cropped, tá? E a altura do busto, tá? A altura que você quer que fique o cropped, certo? Ah, Elisa, mas eu quero fazer a pronta entrega e eu não sei como fazer, né, na altura do busto, na largura, tudo certinho. Então, se você for fazer pronta entrega, você pode pesquisar no Google, né, algumas tabelas referentes aos tamanhos, tá? E as tabelas que você vai encontrar no Google, ela não vai te dar a medida da altura do busto exatamente, né? Ela vai te dar ali a medida só da circunferência do busto, né? Então, para você saber a altura do busto, né, caso você for fazer aí um modelo à pronta entrega, o que, que você vai fazer? Você vai pegar, ó, um bojo desse aqui para você se basear na altura do busto, tá? Esse aqui é um tamanho M, tá? Então aqui, ó, eu não sei a altura exata assim para fazer um tamanho M, a pronta entrega. Então eu vou comprar um bojo desse tamanho M e vou, ó, medir aqui, ó, passando aqui por cima, para me saber a altura que eu vou fazer o meu cropped para ficar pronta a entrega, tá? E assim você vai fazer com outros tamanhos também. Se você for fazer tamanho P, a pronta entrega, você vai comprar um bojo desse, né, tamanho P, tá? E vai medir aqui, ó, para você saber a altura, tá? Porque as tabelas que tem no Google é somente assim, ó. A medida é somente da circunferência do busto ali, ó, passando pelas costas, né? E aqui na frente do busto, tá? Então já pega essa dica aqui que eu tô passando para vocês, caso vocês tenham dúvida de como fazer ali a altura do busto, tá? E para iniciar o nosso trabalho, nós vamos fazer correntinhas, tá? Para isso, nós vamos pegar a medida da circunferência do busto e tirar 25 centímetros, tá? Então, digamos que o seu busto aí deu 90 centímetros. Você vai colocar na calculadora 90 menos 25 e o resultado você vai fazer em centímetros de correntinha, tá? Ah, Elisa, mas por que eu tenho que fazer essa redução aí de 25 centímetros? Porque o modelo que a gente vai fazer aqui, ele é aberto atrás e a alcinha que vai em cima, ela vai passar por trás e vai fazer aquele modelo de X, tá? De cruzamento, tipo um corset, né? Um espartilho atrás, tá? Então, é esse modelo que a gente vai fazer na parte de trás do cropped. Então, por isso que você precisa fazer uma redução aí de 25 centímetros, tá? Não é porcentagem, é 25 centímetros, tá bom? Se caso você queira uma abertura menor, né? Ali na parte de trás, você diminui a quantidade de redução, tá? E se você quiser abertura maior na parte de trás, você vai aí aumentar, né? Digamos, você vai aí reduzir uns 30 centímetros a 35 centímetros, tá bom? Então, aí, a redução, né, vai depender aí do tamanho que você quer que fique a abertura na parte de trás do cropped. Então, a redução de 25 centímetros, para mim, é o suficiente para mim estar fazendo o meu cropped, tá? Então, ficou ali uma abertura perfeita. E essa redução de 25 centímetros, ela fica legal para qualquer tamanho que você for fazer, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, com a minha laçada inicial, ó. Vou entrar aqui por baixo do meu fio, vou girar meu fio, né? E vou fazer aqui, ó, minha primeira correntinha, tá? Laçada inicial, ó.
Fiz aqui minha primeira correntinha e vou continuar aqui, ó, fazendo correntinhas até dar os centímetros que eu preciso, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui minhas correntinhas e vou medindo a correntinha, tá bom? Pra saber se ela chegou no centímetro que eu preciso, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, fiz aqui um pouquinho da minha correntinha. Vou medir aqui dessa forma, tá? Vou colocar aqui a ponta da minha correntinha aqui, ó, no início da minha fita métrica. Vou esticar um pouquinho, ó, e vou medir dessa forma, tá? Porque conforme a gente for fazendo as carreiras de ponto alto, o crochê ele vai cedendo, né? Ele vai esticar mais. Então, pra medir, eu estico um pouquinho, ó, a minha correntinha, tá? Especificamente para esse modelo que a gente tá fazendo, tá? E você vai fazendo aí até completar os centímetros que você precisa pro tamanho que você tá fazendo, tá? Lembrando que é com a redução, tá bom? Pra ficar a abertura ali atrás do cropped. Então, vou fazer aqui o meu, daí eu volto com vocês, tá? Eu finalizei aqui minhas correntinhas, e agora, ó, eu vou tirar aqui minha agulha, tá? E vou dobrar aqui, ó, ao meio, a minha correntinha, pra me identificar o meio dela, tá? E pra isso, ó, eu coloco aqui, né? Ponta a ponta aqui, ó, as minhas correntinhas, e vou esticar aqui, ó. E vou saber aqui, ó, onde é o meio dela, tá? E o meio dela é bem aqui nessa correntinha aqui, ó. Ó, identifiquei aqui onde é, né? A correntinha aqui do meio, tá? E agora eu vou usar o marcador pra marcar onde é o meio da minha correntinha, tá? Ó, onde é o meio do meu trabalho, tá bom? E se você não tiver um marcador, você pode estar usando um pedaço de fio pra marcar aqui, tá? O centro do seu trabalho, tá? Centro aqui, ó, da nossa correntinha, tá bom? E essa marcação vai servir para a gente fazer, né, os pontos meio alto, que a gente vai fazer bem no meio, para dar aquele efeito de fechamento assim, ó. E começa assim, né, aquele efeito de fechamento aqui, né, entre os seios, tá bom? E aqui no meio, nós vamos fazer um total de 6 pontos meio alto, tá? Então, aqui, ó, eu vou conferir. A partir dessa aqui, onde já tá marcado, eu vou conferir 3 correntinhas, tá? Então, eu vou conferir aqui, ó. 1, 2, 3. Aqui nessa terceira correntinha aqui, tá? Eu vou marcar com o marcador. Vou entrar aqui, ó. Tirar aqui minha agulha. E vou marcar aqui a minha correntinha. E aqui do outro lado aqui, eu vou conferir também mais 3 correntinhas, tá? Pra totalizar aí 6 correntinhas. Ó. Então aqui é o meu marcador do meio, né? E aqui desse lado eu não vou contar a partir do marcador, tá? Eu vou contar aqui, ó, a partir dessa próxima correntinha. Então eu vou contar aqui 1, 2, 3. Na terceira, eu vou marcar com o marcador, tá? Então, eu posso tirar aqui do meio esse marcador. Foi só para identificar o centro do nosso trabalho. E vou marcar aqui, com o marcador, tá? Ó, dessa forma aqui, tá? Então, aqui, ó, ficou 6 correntinhas pra gente tá fazendo meio ponto alto, né? Então, aqui, ó, a partir desse marcador tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6 correntinhas, tá? E nessas 6 correntinhas, a gente vai fazer meio ponto alto, tá? E o resto do nosso trabalho vai ser todo de ponto alto. Então, aqui eu vou voltar, que eu fiz as minhas correntinhas, né? Fiz as minhas marcações aqui. E agora, para iniciar o meu trabalho, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E vou vir aqui, ó, na quarta correntinha, tá? Ó, dou a laçada aqui no fio que vem do novelo. E conto 1, 2, 3 na quarta correntinha. Vou entrar e fazer um ponto alto. E aqui eu vou seguir fazendo ponto alto, tá? Carreira de ponto alto. Vou seguir fazendo aqui até ali onde tá o meu marcador, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui e não vou, assim, conferir a quantidade de ponto que eu uso para trocar cada fio, tá? Para trocar as cores. Então, eu vou só fazer aqui de forma aleatória mesmo, sem contar os pontos, tá? Eu vou fazendo aqui, eu vejo aqui um tanto que fica legal, né, dessa cor. Aí, se eu quiser trocar, eu posso trocar a qualquer hora, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, mais um pouquinho do meu. Ó, fiz aqui minhas carreiras, né? Fiz aqui uma quantidade que eu quero que fique amarelo. E agora eu vou trocar a minha cor, tá? Então, para isso, eu vou cortar aqui o meu fio, deixar uma ponta aqui, ó, para fazer o acabamento. E vou colocar aqui, ó,
essa cor, tá? É uma cor marrom. Vou desmanchar aqui, ó, essa laçada, ó. Vai ficar só metade no meu ponto alto, tá? E agora eu venho com esse fio aqui, né? Seguro dessa forma assim, ó. Você vai segurar aí da melhor forma que for pra você. E vou laçar esse fio aqui pra finalizar esse ponto, esse último ponto alto aqui amarelo, tá? Ó. Puxei aqui, né? Deixo um pedacinho aqui, ó, pra ficar, pra fazer o arremate depois. E agora eu sigo fazendo, ó, meu ponto alto, tá? No próximo aqui eu entro e já vou fazer meu ponto alto marrom. Eu vou fazendo aqui até dar a quantidade que eu quero, tá? Até a quantidade que eu quero aqui, ó, que fique na cor marrom, tá bom? E toda a troca que a gente for fazer de fio, a gente vai fazer dessa forma aqui, tá bom? Dessa forma aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu até chegar aqui no marcador, tá bom? Fazer o meu e vou fazendo as trocas. Cheguei aqui onde tá o meu marcador e vou fazer mais uma troca de linha, tá? Ó, aqui eu iniciei com o amarelo da linha Charme. Vim com esse marrom aqui, ó. Marrom mais clarinho, tá? Da Amigurumi. E depois eu vim com esse amarelo claro, Amigurumi também. E depois eu coloquei o laranja da Amigurumi também, tá? E agora eu vou fazer a troca aqui, ó, pra esse verde aqui, tá bom? E todas essas cores vai estar na descrição do vídeo, tá bom? E agora, ó, eu vou fazer a troca, tá? Ó. Fiz aqui, ó, o meu ponto alto pela metade. E agora eu vou fechar aqui, ó. Fechei aqui com verde. E aqui atrás, ó, nesse fio aqui laranja, com essa ponta do fio verde, eu vou dar um nó. Somente um nó, tá? Pra segurar. E agora aqui, ó, eu vou tirar aqui meu marcador, porque aqui a gente já vai fazer, já vai começar aqui, ó, fazer o meio do nosso cropped, tá? E esse meio aqui, com 6 pontos, é com meio ponto alto, tá bom? Então aqui eu vou tirar o meu marcador. E agora eu vou fazer aqui meio ponto alto. Dou a laçada no meu fio, que vem do novelo, venho aqui na próxima correntinha aqui de base e vou fazer meio ponto alto, ó. Fiquei com 3 laçadas, dou a laçada no fio que vem do novelo, ó. E vou tirar as 3 laçadas de uma vez só, ó. Esse é o meio ponto alto, tá? E agora eu vou seguir aqui, ó, até aqui meu outro marcador, tá? Com meio ponto alto. Vou fazer aqui no total de 6, né? Meio ponto alto. Ó, eu cheguei aqui, né? Onde tá o meu outro marcador. E agora eu vou tirar ele e vou fazer aqui meu último meio ponto alto. Ó, e vai ficar dessa forma aqui. Fica um pouco mais baixo do que ponto alto. Então aqui, ó, se você quiser marcar aqui, você pode marcar com marcador, tá? Mas de agora em diante, né, nas próximas carreiras, vai ser bem fácil de você identificar aqui, ó, o meio do cropped, né? Porque o meio do cropped vai ser sempre onde tem os pontos meio alto, ó. Os meios ponto alto, tá vendo? Então, se você quiser marcar, você pode marcar aqui, ó. No primeiro, né? A partir do primeiro meio ponto alto e até o último meio ponto alto. Se você tiver dificuldade de identificar aí, tá bom? A diferença dos pontos. No meu caso, eu não vou marcar porque pra mim é bem fácil identificar, tá? Mas você pode estar marcando. Eu vou seguir aqui com ponto alto normal, tá? Igual a gente fez aqui desse lado. É somente aqui no meio, né? Do nosso cropped aqui, que a gente vai fazer os pontos no meio alto, tá? Então, aqui, no próximo ponto de base, eu já vou fazer meu ponto alto, tá? E aqui eu já vou fazer outra troca, ó. Faço a metade de um ponto alto, vou cortar aqui o meu fio, e agora eu vou colocar esse azulzinho claro aqui, tá? É um azul bebê. Agora eu vou vir aqui, ó, dou a laçada no meu fio, né? O fio que eu vou começar agora, e vou tirar aqui as duas laçadas que tá na minha agulha. E aqui atrás eu vou dar um nozinho, eu deixo a agulha aqui, ó, pra não escapulir, tá? Na hora de dar o nó. Vou dar um nozinho aqui, ó, não aperto muito, tá? E detalhe, se você já quiser vir arrematando aqui o fio, ó, você vai fazer o seguinte, dou a laçada aqui, né? E no próximo ponto aqui, eu vou entrar, próxima correntinha de base, eu vou entrar, ó, e fazer meu ponto alto, ó. Já aqui, ó, pegando esse fio aqui, tá vendo, ó? Pra esconder ele, ó.
Passa aqui um ponto alto, no próximo, ponto alto, no próximo, ponto alto. Ó, você pode ver, ó, que a linha que vem no novelo, ela laça essa ponta aqui verde, ó, e ela fica desse jeito aqui, sim, ó, tá? A gente vai fazendo o ponto e vai abraçando esse fio aqui, ó, fazendo arremate. Ó, dessa forma aqui. Aí aqui, ó, só tem uma pontinha. Agora eu vou... Depois eu corto meu fio, né? Dou uma colada. Depois eu mostro como que faz o acabamento pra vocês. E eu vou seguir aqui, ó, fazendo os meus pontos até onde eu quiser com a linha azul. Então eu vou seguir aqui, né, fazendo o meu, a troca de cor, né, igual eu já ensinei aqui pra vocês. Agora é só repetição, ó. Só repetição. E daí, né, eu volto com vocês, tá? E se vocês quiserem fazer com a mesma cor que eu tô fazendo, eu vou deixar as cores aqui na descrição do vídeo, tá? E a ordem que eu coloquei cada cor nessa base aqui do cropped, né, porque eu ainda vou fazer umas carreiras até da altura do meu cropped. Quando eu finalizar, né, a base, eu vou tirar uma foto, né, da minha base aberta e vou colocar aqui na tela, tá bom? Para vocês verem as ordens das cores que eu coloquei na minha base, tá? Para vocês fazerem aí igual, tá bom? Porque se eu for gravar cada troca de cor, né, porque o vídeo vai ficar muito longo, muito pesado, tá? E o meu celular ele não suporta, é um vídeo muito grande, tá bom? Então, para facilitar aí, né, eu vou fazer aqui a minha base e depois eu coloco aqui na tela a foto da base para vocês verem as ordens das cores, tá bom? Que eu fiz a minha base, tá bom? Cheguei aqui no final da minha primeira carreira, ó, e aqui no meu último ponto, ó, eu fiz a metade de um ponto alto, tá? E eu vou ensinar vocês a fazer a troca de cor aqui no final, caso vocês queiram tá fazendo carreiras de ida e volta, tá? Eu não vou fazer carreira de ida e volta. Eu vou sempre fazer aqui, ó, a minha base para dar esse efeito aqui, tá? Em todas as carreiras, que no caso aqui é a frente do ponto alto, né? E aqui, ó, é a parte de trás do ponto alto, tá? Então, se você fizer carreiras de ida e volta, uma carreira vai ficar assim, né? O ponto alto com a parte da frente, e a outra carreira vai ficar assim, com o ponto alto, né? Na parte de trás. E eu quero sempre que o meu trabalho fique assim, ó. Com um ponto alto, né? Na parte da frente. Então, eu vou cortar o meu e eu já vou iniciar aqui com outra cor, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês fazer a troca de cor caso vocês queiram tá trocando a cor aqui no final e fazer a carreira voltando, tá? Se caso você não queira trocar a cor, né? Você vai fazer o ponto alto aqui, no último ponto de base aqui, ó. Vai virar o trabalho, né? Nessa primeira correntinha aqui, ó, de base, ó. Vai entrar, fazer um ponto baixo e subir duas correntinhas para dar a altura do ponto alto, tá? Você vai ver aí a altura do seu ponto alto. Se caso duas correntinhas for necessário para dar a altura do ponto alto, você vai fazer só duas correntinhas, tá? Senão você faz um ponto baixo e uma correntinha, tá bom? Você vai ver aí a altura do seu ponto alto, tá bom? E vai ver a melhor forma aí de estar fazendo ele. Então, aqui no meu caso, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha, vou fazer mais uma correntinha, tá? Fazendo, ó, ponto alto, tá? Caso você não queira trocar a linha aqui no final, tá? Mas eu vou ensinar aqui agora, ó, pra você trocar a linha, caso você faça aí carreiras de ida e volta, tá? Então, aqui, ó, fiz aqui a metade de um ponto alto. Vou cortar o meu fio aqui. E agora, eu vou vir com uma cor, tá? Pode ser a cor da sua preferência, tá? Porque aqui eu só tô, né, ensinando a você trocar aqui, caso você queira fazer carreiras de ida e volta. E aqui, ó, você vai pegar o seu outro fio, né, que você vai iniciar. Vai puxar aqui, tá? Vai dar um nozinho. E agora, ó, você vira o seu trabalho e vai seguir fazendo. Aqui, ó, faz um ponto baixo, igual eu ensinei. Vai fazer duas correntinhas para dar a altura do ponto alto. E no próximo você vai seguir fazendo, ó. Ponto alto em cada correntinha de base aqui, ó. Cada ponto de base, tá? Ó. Dessa forma, tá? Então você vai fazer a troca dessa forma, tá bom? Caso você queira fazer carreira de ida e volta. Como eu não vou fazer carreira de ida e volta, né? Eu vou finalizar aqui mesmo, ó. A minha carreira aqui, tá? Com um ponto alto. Deixa eu só fazer aqui, que esticou bastante, ó. Fazer aqui ponto alto.
Pra finalizar minha carreira, faço uma correntinha, ó, só pra dar um nozinho e segurar o meu ponto. Então agora eu já vou iniciar aqui, ó, minha segunda carreira, tá? E vou mostrar aqui pra vocês como eu inicio. Caso vocês queiram fazer igual, eu vou fazer aqui, tá? Vou fazer minhas carreiras sempre começando aqui, ó, por onde eu iniciei a primeira carreira, tá? Pro ponto alto sempre ficar, ó, na parte da frente. Então, eu vou pegar aqui a minha cor verde. Conta aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha, eu vou entrar, ó, bem no meio da minha correntinha inicial, da carreira anterior. E vou fazer aqui, ó. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, tá? 3 correntinhas. Ó, aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, ó, no próximo ponto eu já entro e faço um ponto alto. E aqui, no próximo ponto eu entro, faço um ponto alto. Vou seguir fazendo aqui, ó, até a quantidade que eu quero com a linha verde, tá? E eu vou fazer aqui os meus até chegar aqui no meio, tá? Onde tem os 6 pontos meio alto. Daí eu volto com vocês, tá bom? Pra mostrar como que eu faço aqui no meio. Ó, cheguei aqui onde tem o meio ponto alto. E agora, ó, já fiz aqui minha troca de fio, né? Troquei pro marrom. E agora eu vou fazer aqui, ó. Nesse primeiro aqui, ó, é o primeiro meio ponto alto, né? Da carreira anterior. Então aqui, ó, nessa próxima laçadinha aqui eu já vou entrar e fazer meio ponto alto. Vou seguir fazendo aqui, ó, 6, meio ponto alto, tá? Ó, fiz aqui os meus pontos, né, meio alto, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E aqui na base, esse aqui é um ponto alto, tá? Então, ó, aqui na base, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Na primeira carreira, 6, meio ponto alto também. E aqui, eu já vou fazer mais uma troca, tá? Então, daqui pra frente é só carreira de repetição, tá? Então, aqui, ó, você sempre vai iniciar com os 3 correntinhas, igual eu já mostrei aqui. Vai fazer carreiras de ponto alto, né, trocando as cores da sua preferência. E daí, quando chegar aqui no meio, onde tem os 6 meio ponto alto, você vai fazer 6 meio ponto alto. Fez o 6 meio ponto alto, você vai seguir fazendo ponto alto, tá? Até o final aqui, tá bom? Então, agora, daqui pra frente, é só carreira de repetição, tá? E eu vou fazer aqui as minhas carreiras, tá bom? Até dar a metade da altura do meu cropped, certo? E pra você saber a metade, né, da altura do seu cropped, você vai pegar a altura dele em centímetros. No meu caso, são 20 centímetros, né? E vai dividir por 2, ó. Eu vou dividir aqui por 2. E o resultado, né, é a metade da altura do seu cropped, tá? E se deu aí 25, ó, 25 centímetros dividido por 2 é igual a 12,5. Então, você vai fazer até, tá, 12 centímetros e meio, certo? Então, eu vou fazer aqui o meu até a metade ali da altura do cropped. E daí eu volto com vocês, tá bom? Pra ensinar aquele detalhe que fica no meio do cropped. Pessoal, eu voltei aqui pra me passar uma dica rapidinho aqui pra vocês, tá? Ó, quando você inicia aqui a carreira com as 3 correntinhas, e se caso você entrar aqui, ó, nessa próxima argolinha aqui de cima, ó, de base, né? E fizer, e for fazendo aqui, ó, ponto alto, né? Se você vê, né, que você tá fazendo as carreiras dessa forma aqui no início, e não tá ficando retinho assim, ó, igual o meu tá aqui, ó. Se você perceber que que você tá iniciando aqui as carreiras e ele tá abrindo, né? Ele tá aumentando assim pro lado, e você vai fazer dessa forma aqui, ó, pra ele ficar retinho assim, ó, igual o meu, tá? Você vai fazer assim, ó. Ao invés de você entrar aqui, nessa argolinha aqui, ó. Aqui, né, a gente faz as 3 correntinhas, na última correntinha aqui da carreira anterior, né? E a gente entraria aqui, né? Mas se você entrar aqui, né, pode ser que o seu trabalho vá aumentando pro lateral e não fique retinho. Então, ao invés de você entrar aqui, você vai entrar aqui no meio do ponto alto, ó. Aqui, ó. Aqui é o ponto alto, né? Você vai entrar, ó, fazer um ponto alto dentro dele, assim, ó. Tá vendo? E dessa forma, ó, ele vai ficar retinho aqui, ó, no início da sua carreira, tá? E pra finalizar também, é da mesma forma aqui, ó. Ao invés de você entrar aqui na argolinha de cima, aqui, ó, que aqui seria a última argolinha, né? Você vai entrar no meio do ponto alto pra continuar retinho o seu trabalho, tá bom? Então, essa é uma dica maravilhosa, tá? Pro seu trabalho ficar retinho aqui, ó, no início e no final, tá? Bom, pessoal, fiz aqui, ó, até a metade aqui da altura, tá?
do meu cropped. E vocês vão medir, né, dessa forma aqui, ó, tá? Aqui na lateral do cropped, tá? Vocês não vão medir aqui no centro. Até porque no centro ele vai ficar menor, tá? Por conta desse detalhe aqui que a gente faz bem no meio do nosso cropped. Então, você vai medir, ó, aqui na lateral, tá? Vai colocar sua fita métrica assim e vai medir, tá? O meu aqui, ó, já deu a metade. E agora, para fazer a outra metade, eu vou repetir esse mesmo padrão de cores, tá? E eu vou deixar a foto, né, desse padrão aqui na tela para vocês, caso vocês queiram fazer da mesma cor e mesma sequência de cores que eu fiz aqui no meu, tá bom? E a lista de materiais que eu usei, né, cada cor que eu usei aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então, para você ver a sequência certinho, você pausa o vídeo aí e vai fazendo o seu, tá? Da mesma forma que eu já ensinei aqui para vocês, tá bom? Então, ó, aqui, né, já é a metade do meu cropped. E a outra metade, eu vou só seguir esse padrão, tá? Digamos que aqui eu iniciei com amarelo, então essa outra parte aqui eu vou iniciar com amarelo. Essa carreira aqui eu vou repetir na outra, essa carreira eu vou repetir na outra, e assim sucessivamente, tá? Então aqui, né, a partir daqui não tem segredo. E agora, né, eu vou começar a outra metade do meu cropped, né? Pra finalizar aí o tamanho certinho do meu cropped. Bom, e aqui no meio do nosso cropped vai ter um detalhezinho que eu vou ensinar pra você agora na próxima parte, tá? Então, eu vou iniciar aqui a minha carreira, tá? E quando chegar aqui no meio, eu volto com vocês pra ensinar um detalhe que fica no meio do cropped. Cheguei aqui bem próximo, ó, do centro do meu cropped, que é onde a gente faz o meio ponto alto. E aqui, ó, eu vou fazer ponto alto até aqui, ó, quando tiver faltando 4 pontos altos da carreira anterior, antes de chegar no meio ponto alto, tá? Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 pontos altos da carreira anterior, tá? Antes de chegar aqui no meio ponto alto, tá? Então, agora, ó, eu vou fazer 7 correntinhas. E agora eu vou vir aqui, ó, no meio do meu cropped, onde tem essa sequência aqui de meio ponto alto. E eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3 pontos. E aqui, ó, eu vou entrar e fazer um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pra ficar igual esse lado aqui, tá? E agora eu confiro aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou entrar, ó, e fazer um ponto alto, tá? Fiz aqui um ponto alto. E se eu quiser continuar aqui com a mesma cor, eu vou continuar, tá? Se você quiser trocar aqui, você pode fazer a troca da cor. Então, aqui, ó, a sequência é a seguinte, tá? Fiz ponto alto aqui nessa carreira, até ficar faltando 4 pontos altos aqui, ó, na carreira anterior, antes de chegar aqui no meio ponto alto, né, no centro do nosso trabalho. E aqui também ficou da mesma forma, tá? E você vai fazer assim no seu também, pra ficar com esse detalhe aqui. Eu vou finalizar aqui minha carreira. Quando eu chegar aqui de novo no centro, onde tem esse detalhe, eu volto com vocês pra mostrar como que eu faço, tá bom? A próxima carreira. Ó, voltei aqui com vocês. E aqui eu já tô fazendo, né, a outra metade da altura do cropped, tá? A metade da altura do meu cropped vem até aqui, essa carreira, tá? E essas duas aqui, né, já é a outra metade, tá? Pra dar a altura total ali do cropped. E vocês podem ver, ó, que essa primeira carreira aqui, eu repeti ela aqui, nessa carreira. Essa segunda carreira, eu repeti ela nessa outra carreira aqui. E assim vai ser sucessivamente, tá? Igual essa próxima carreira aqui, ó, a terceira carreira, eu vou repetir na próxima. A quarta carreira, né, eu vou repetir na próxima, tá? Então, vai ser dessa forma aqui, tá bom? E agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer nessa parte aqui, ó, no detalhe, nesse detalhe aqui, ó, do cropped, tá bom? Eu vou fazer, ó, ponto alto nessa carreira aqui, até chegar aqui, ó, nesse último ponto da carreira anterior, tá? Ó, como vocês podem ver aqui. E eu vou continuar dessa forma, ó. Aqui as correntinhas que a gente fez, né, na carreira anterior. E agora eu vou seguir aqui, ó. Você lembra que aqui a gente pulou 4 pontos altos dessa carreira anterior aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Então aqui a gente vai replicar esses 4 pontos altos aqui nessa correntinha, tá? Então aqui eu vou seguir fazendo 4 pontos altos, ó. 1, 2, 3 e 4. Ó. Aqui eu fiz um ponto alto inacabado porque eu vou fazer a troca de linha, tá? Mas se você quiser seguir com essa mesma cor, aqui você vai fazer um ponto alto normal, tá? Mas como eu não vou seguir com a mesma cor, vou fazer só a metade aqui e vou fazer a minha troca de linha. E como eu tô seguindo o padrão dessa segunda carreira aqui, ó, tô replicando nessa carreira aqui,
Aqui no meio, ó, é a cor marrom, né? Então, eu vou replicar aqui, ó, a cor marrom, tá bom? Vou fazer a troca, ó. Depois do amarelo aqui, é a cor marrom. Então, eu vou trocar aqui. Aqui eu fiz a metade de um ponto alto. Eu vou pegar aqui, ó, minha cor marrom. Vou puxar aqui. Vou dar um nó aqui atrás. Então, aqui, ó. Vou seguir fazendo. Depois que a gente fez aqui os 4 pontos altos aqui, ó. Pegando a correntinha, ó. Tá vendo? Fica dessa forma. Agora a gente vai fazer os 6 pontos meio alto, tá? Então, a gente já fez aqui, digamos que esses 4, né? A gente fez aqui. Agora a gente vai fazer esses 6 pontos meio alto aqui. E desse lado, né? Como são 6 no total, 6 meio ponto alto. Desse lado aqui, eu vou fazer 3 pontos meio alto, tá? Ó, 1, 2 e 3, ó. E aqui, ó, ficou bem juntinho, né? Agora você vai, ó, arrumar o seu trabalho, ó, pra ficar bem arrumadinho. Agora aqui do outro lado, ó, sem fazer correntinha aqui, eu já vou pular aqui, ó, pra esse outro lado aqui e fazer mais 3 pontos meio alto, tá? Ó, 1, 2, 3. Só que aqui eu vou trocar de linha de novo, né? Vou trocar de linha de novo. Então, eu fiz só até aqui, ó, a metade do meu meio ponto alto, tá vendo? Fiz 2 inteiros e aqui eu fiz, no terceiro eu fiz só a metade, tá? Porque eu vou trocar de linha. Porque eu tô seguindo, ó, essa carreira aqui, tá? Então, vou trocar de linha aqui de novo, ó. Não tirei todas as laçadas do meio ponto alto. E agora a próxima cor é essa aqui, né? Fiz aqui minha troca e agora eu vou, ó, agora eu vou replicar esses 4 pontos altos aqui no restante aqui, ó, dessas correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Depois que eu fiz aqui meus 4 pontos altos, eu vou seguir normal aqui, ó. Tem esse ponto aqui, né? Vou entrar aqui e vou fazer ponto alto. E vou seguir assim, ó, até o final, fazendo a minha troca de linha, tá? Ponto alto sobre ponto alto, ó. Tá vendo? E vai ficar dessa forma assim, ó. Vai ficar dessa forma aqui, tá? Na próxima carreira, você vai só seguir aqui normal, tá bom? Aqui, ó. Você vai seguir até aqui com ponto alto, chegando aqui no meio ponto alto, você vai fazer meio ponto alto. Passou aqui, você vai continuar. Então, agora, como é só carreiras de repetição, eu vou fazer o meu aqui até atingir a altura do cropped que eu tô fazendo, tá? E daí eu volto com vocês na parte 2 da aula, tá? Pra ensinar a fazer as mangas e a alça do cropped, tá bom? E também aqueles detalhes, né? Aqueles babadinhos do cropped, tá bom? Então, eu volto com vocês na segunda parte da aula, tá? Então, fica ligado aqui, né? Que logo, logo eu vou postar a parte 2 da aula desse cropped maravilhoso.